Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro. Chegou na sua sexta rodada, a Série C também está sendo chamada de Série São Bernardo. O São Bernardo aqui do grande ABC em São Paulo, vem passeando pela Série C desde a primeira rodada. Na rodada passada perdeu sua invencibilidade, perdeu do CSA fora de casa, mas não perdeu a liderança. Agora ontem, segunda-feira à noite, dia 5 de junho, estou gravando o vídeo na terça, dia 6, o São Bernardo recebeu o Figueirense, última partida dessa sexta rodada, e venceu o Figueirense por 1-0, gol do Bruno Santos, disparou na liderança mais uma vez, tem 15 pontos contra 12 do Botafogo da Paraíba. O oitavo colocado tem 9, que é o CSA, então veja que ele já tem 6 pontos do oitavo colocado. E eu falo oitavo colocado porque a fórmula de disputa da Série C é diferente da Série A e da Série B. Série A e Série B são 20 clubes, turno-retorno, certo? Na Série C não. Você também tem 20 clubes, só que você faz um turno único. 19 rodadas. Terminando essas 19 rodadas, estamos na sexta, faltam 13. Terminando essas 19 rodadas, os 8 primeiros colocados se classificam para a segunda fase. E os 4 últimos, que hoje são Aparecidense, Floresta do Ceará, América de Natal e o Remo, os 4 últimos caem para a Série D. Essa é a fórmula de disputa. Depois, na segunda fase, você vai pela classificação de cada um, 2 grupos de 4, faz turno e retorno dentro dos respectivos grupos, e os 2 primeiros colocados se classificam e já garante o acesso à Série B o ano que vem, certo? É assim a Série C, aliás, assim há alguns anos já. Pois bem, vamos começar falando dos 10 jogos da rodada. Teve movimentação, o Náutico voltou para o G8, o Manaus voltou para o G8, o São José, o Zequinha lá de Porto Alegre saiu, o Operário saiu também, e continuam Aparecidense, Floresta, América de Natal e Remo na zona do rebaixamento, certo? Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho. Já gravei o vídeo da Série A, assim que terminou ontem à noite. Estou gravando da Série C, já fiz o da Série B e daqui a pouquinho vou fazer o da Série D, certo? Tudo para você. Dê o seu like, dê sua opinião, vamos trocar ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter ou no meu Instagram, Luiz Ademar JR, Luiz com Z. Bom, vamos começar então com o São Bernardo, com o líder, que enfrentou o tradicional e Figueirense que esteve já no G8, né? Com essa derrota, tinha tropeçado semana passada também. Ele está fora do G8, mas está ali próximo, né? Tá ali próximo. E fez um jogo de primeiro tempo muito equilibrado, muito disputado, de muita marcação, poucas chances de gol. Entendi que o Figueirense foi um time cauteloso, marcou bem, sabe do potencial do São Bernardo. O São Bernardo, para quem não é aqui de São Paulo, nos últimos 3 anos, ele ganhou a segunda divisão, veio para a primeira divisão, ganhou a Copa Paulista. Aí nos 2 últimos anos, ele foi para as quartas de final do Campeonato Paulista. Esse ano, fez a segunda melhor campanha só atrás do Palmeiras. Só foi eliminado pelo Palmeiras. O ano passado foi disputar a Série D, subiu. Então ele vem crescendo. É um time que tem a empresa Magnum como uma parceira, uma gestora, muito bem organizadinho. Márcio Zanardi é o seu treinador e vem fazendo campanha sensacional. Chegou no segundo tempo, o jogo seguiu equilibrado, mas aí o São Bernardo começou a dar uma amassadinha no Figueirense e tal. Até que o Bruno Santos, um dos artilheiros do campeonato, o Bruno Santos tem 4 gols, o Sassá e o Eric Farias do Ipiranga tem 7. O Bruno Santos faz 1-0. Figueirense tentou sair para o jogo, tentou se encontrar, mas aí foi a vez de marcar bem o São Bernardo, substituições e segurar o resultado. Bom, São Bernardo 15 pontos, líder isolado, tranquilo, né? E o Figueirense caiu 4 posições, é o 13º, mas está 2 pontos do G8, 7 para 9. Percebe? É verdade, também está 1 ponto da zona do rebaixamento. Aparecidense e Floresta tem 6. Então é aquela situação preocupante, mas preocupante pode ser para o lado de cá, para quem vê o copo vazio, mas pode ser para o lado de lá, quem vê o copo cheio. Essa é a situação. Vamos falar do Botafogo da Paraíba, o Belo, que como ele jogou antes com o São Bernardo, ele perdeu a oportunidade de pelo menos passar um dia na liderança. Ele dependia só dele, né? Enfrentou o Floresta do Ceará, que estava na zona do rebaixamento, né? Chegou a fazer 1-0 com o Ricardo Luz logo no início da partida, mas aí
deu uma travada, o Floresta empolgou. No comecinho do segundo tempo, o time do Gerson Guzmão, Floresta, fez 1-1 com o Alisson, e aí foi a vez do Floresta se retrancar, o Botafogo bater no muro, bater no muro, bater no muro, e aí o Floresta conseguiu um ponto precioso. Ponto precioso, e apesar do tropeço, o Botafogo Belo, do Felipe Surian, não perdeu a vice-liderança, né? Tá com 12 pontos, 3 atrás do líder, bem classificado, dentro do G8, eu entendo que esse é o grande objetivo, num primeiro momento. Você se terminar em primeiro, ou oitavo, acho que o importante é você estar na próxima fase, que aí sim vão começar os mata-matas decisivos. Mas enfim, o Belo tropeçou em casa, pegou um time bem mais fraco, na minha opinião, com respeito ao Floresta. Floresta fez um pontinho, 6 pontos, é o 18º colocado, está na zona do rebaixamento. E o pontinho deixou o Belo ali com 12 pontos na vice-liderança, permaneceu na vice-liderança, bem colocado, mas tropeçou em casa, verdade seja dita. O novo terceiro colocado, que na verdade subiu 2 posições nessa rodada, é o Amazonas do Sassá. Sassá fez 3 gols na partida. 3 gols, Nessa rodada o Eric Farias, que tinha feito gols em todas as rodadas, não fez. O Sassá tinha 4, fez 3 e alcançou, agora é artilheiro da Série C. 7 gols Eric Farias do Ipiranga, 7 gols o Sassá. Sensacional o Sassá, hein? E olha, o jogo do Amazonas foi contra o líder, quer dizer, o líder. Foi um time que teve com o líder São Bernardo, depois foi vice-líder e nas 2 últimas rodadas acabou perdendo, dessa vez em casa, o Confiança, por 3-2. Mas essa história do jogo precisa ser contada da seguinte maneira. Começou o jogo, 2 minutos do primeiro tempo, o volante Fábio, eu acho que foi até meio sem querer, mas ele com o pé atinge o peito do adversário. Não dá para você reclamar. O juiz expulsou o volante do Confiança com os 2 minutos do primeiro tempo. 2 do primeiro tempo. Aí você jogou com 10 o tempo todo. E aí o Amazonas atropelou. Com 21 o Sassá fez 1-0. Com 35 do primeiro tempo o Sassá fez 2-0. Cobrando o pênalti no início do segundo tempo o Sassá fez 3-0. Matou o jogo, né? Mas o que eu acho que o torcedor do Confiança tem que ficar com confiança é o seguinte. Mesmo tomando de 3-0 e jogando desde o início do jogo com 1 a menos, o Bruno Camilo cobrando uma bela falta descontou os 23 e o Diego Cardoso cobrando o pênalti fez 3-2 aos 30. E com 1 a menos, o Confiança foi a luta, lutou muito pelo empate. Então entendo que o torcedor proletário ele pode avaliar que foi uma situação circunstancial, você jogar, é a mesma coisa você entrar em campo com 10 e o outro com 11. Hoje o futebol é muito pegado, ele é muito físico, fica difícil. E tomou 3-0 e foi buscar 3-2 e lutou. Acho que o time do Vinícius Eutrópio Confiança merece aplauso. Apesar da derrota em casa de todos dessas situações incríveis que aconteceram, o Confiança não saiu no G8, caiu 2 posições, de 4 para 6º, mas tem 9 pontos. É verdade que os mesmos 9 pontos do São José, o Zequinha, que hoje é o 9º, está fora, né? Mas ele está na briga desde o início da competição, né? E o Amazonas, com essa vitória fora de casa, subiu 2 posições, é o 11º colocado com 11 pontos. O 4º colocado é o Ipiranga, que o artilheiro Eric Farias não marcou. Ele tinha marcado em todas as 5 rodadas anteriores. Essa sexta foi a primeira que ele não marcou e o Sassá alcançou, os dois têm 7 gols. E olha que detalhe curioso, né? Do Ipiranga, que perdeu uma posição nessa rodada. O Ipiranga jogou em casa com a Aparecidense e está na zona do rebaixamento, né? Assim como o Belo, o vice-líder, tropeçou no Floresta, empatou em casa com o Floresta, na zona do rebaixamento, o Ipiranga foi pior. O Aparecidense, do técnico Moacir Júnior, foi jogar lá em Erechim, e ganhou por 1-0, gol do Jackson, um cruzamento do Calisson. 28 do segundo tempo, o jogo foi muito igual, o Aparecidense marcou muito bem e conquistou 3 pontos espetaculares. É verdade que ele subiu da 18ª para a 17ª, a Aparecidense ainda está na zona do rebaixamento com 6 pontos. Mas os mesmos 6 do Volta Redonda que está fora, Paysandu tem 7, Porto Alegre, o Pouso Alegre tem 7, Figueirense tem 7,
Brusque tem 8, Altos tem 8, Operário tem 8, ou seja, passou a dar aquela impressão para sua torcida que vai reagir, porque foi fora de casa. Então a Aparecidense agora é 17º ainda na zona do rebaixamento com 6 pontos. E o Ipiranga, apesar da derrota em casa, quarto colocado com 10 pontos, caiu uma posição, mas continua bem colocado, certo? Quem está na quinta colocação com os 10 do Ipiranga, mas nos critérios é o quinto, o Ipiranga é o quarto, é o Náutico. O Náutico que voltou. Rapaz, o Náutico tá aí, o Náutico tá querendo reagir na competição, o que é sempre importante para a sua torcida. Foi a estreia do técnico Fernando Marchiori, que tinha saído lá do ABC e já estreou fora de casa contra o bom time do Pouso Alegre, que frequentou o G8, ganhou por 1-0, gol do Denilson. Então, vitória importantíssima. Para o Pouso Alegre, do Roger, que tinha quase 4.000 pessoas no estádio ali apoiando e tal, é um tropeço preocupante, porque o Pouso Alegre foi caindo, né? Chegou a estar no G8, agora é o 14º colocado com 7 pontos, caiu uma posição da 13ª para a 14ª colocação, um pontinho fora da zona do rebaixamento. E para o Náutico foi o segundo melhor time que mais subiu, ele subiu 7 posições. Ele é o quinto, ele era o 12º, né? Então o Náutico subiu 10 pontos, entrou no G8, deixou o torcedor animado, né? O Náutico está com 10, é o quinto. O Confiança, que eu falei para vocês, é o sexto dentro do G8, que perdeu em casa. O Manaus, assim como o Náutico subiu 7, o Manaus subiu 8 posições. Foi a 7ª colocação com 9 pontos, com a vitória nessa sexta rodada em casa diante do Volta Redonda por 1-0. E olha, o jogo teve quase 2.000 pessoas. O torcedor do Manaus precisa ajudar um pouquinho mais, precisa apoiar um pouquinho mais. O jogo foi equilibrado, tudo indicava que ia ser 0-0, até que o Gustavinho, aos 43 minutos do segundo tempo, deu a vitória para o Manaus. Uma vitória suada, sofrida, mas que deixou o Manaus subindo 8 posições e entrando na 7ª colocação com 9 pontos. 9 do Confiança, ele tem 9. E o CSA, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o 8º, também tem 9. E o São José, que está fora, também tem 9. A briga é boa, mas o Manaus mostrou para sua torcida que vai brigar pelo G8 o tempo todo. Já o Volta Redonda, apesar da derrota, não voltou para a zona do rebaixamento. Ele tem os mesmos 6 do Aparecidense do Floresta, mas nos critérios ele está fora, mas tem que tomar muito cuidado. E aí, fechando o G8, vamos falar do CSA, que a semana passada tinha vencido o líder São Bernardo, o único time que venceu São Bernardo, o CSA. Nessa rodada, o CSA mostrou que realmente está querendo subir de produção, está querendo alguma coisa na competição, buscando um empate fora de casa com o Altos, que depois que o Sérgio Soares chegou lá, 1-1 foi em Teresina, e olha, o Altos tinha feito com o zagueiro Vavá de cabeça 1-0, né? É verdade que o ponto triste dessa partida foi que o torcedor do Altos jogou um rojão na direção do goleiro do CSA, a partida ficou parada e tal. Acho que tem que tomar cuidado, porque o Altos pode tomar até uma bela punição, hein? Ou jogar sem torcida, enfim. Mas de qualquer maneira, no finalzinho da partida, aos 40, já estava quase 41 do segundo tempo, o Iago Teles empatou para o CSA. Lamentado os pontos perdidos, né? Porque o Altos estava vencendo por 1-0 e com essa vitória ele estava entrando no G8. Com o empate, o Altos está em 11º com 8 pontos e o CSA, que esse pontinho, ele que ficou na 8ª colocação dentro do G8. Então, o que lamentou o Altos, festejou o CSA, mas a briga dos dois aí está grande para ficar sempre entre o G8. E curiosamente, o Confiança, que está dentro do G8, é o 6º com 9, Manaus com 9, 7º, CSA com 9, 8º, e nos critérios, o São José, o Zequinha de Porto Alegre, está fora. Está fora, mesmo tendo os mesmos 9 pontos. E olha que empatou com o Paysandu fora de casa. Arrancou empate com o Paysandu fora de casa, né? O Paysandu, que contratou o atacante Nicolas Careca, que estava no Guarani, que foi vice-campeão da Copa Verde, fez 1-0 com o Nenê Bonilha, que acabou de estrear por lá, né? O Nenê Bonilha, no final do primeiro tempo, 46, ele fez 1-0. No segundo tempo, o Tylon fez 1-1. O São José passou a marcar forte, marcar, e trouxe
um ponto importante. E o Tylon, que fez o gol, tinha acabado de entrar na partida. Esse é o grande detalhe, né? São José com 9, está na 9ª colocação, mas com os mesmos pontos de 3 times, com 1 ponto a menos que Ipiranga e Náutico, com 2 pontos a menos que o Amazonas, ou seja, está na briga. São José foi ótimo. Já para o Paysandu não foi não. Tudo bem que ele era 16º, ele subiu para a 15ª posição com esse pontinho, 7 pontos. Mas ele está 1 da zona do rebaixamento, hein? 1 da zona do rebaixamento é sempre muito preocupante. Quem caiu 4 posições, e assim como São José saiu também do G8, foi o Operário. O Operário que abriu a rodada lá na sexta-feira, jogando em Natal, perdeu para o América por 1-0. O América, que está na zona de rebaixamento, ganhou a primeira. E olha, o jogo foi igual, 0-0. 44 do segundo tempo, o Gilvan faz 1-0 para o América. Uma festa terrível lá na Arena das Dunas em Natal, porque o América subiu uma posição, era o Lanterna. Agora ele tem 5 pontos, ele está em 19ª colocação. Mas já está 1 de sair. Já fica aquele alento. O América que até agora o tempo todo esteve na zona do rebaixamento. E para o Operário caiu 4 posições, foi para a 10ª colocação com 8 pontos. E aí é sempre preocupante, né? Uma hora você entra, uma hora você sai. Uma hora você entra, uma hora você sai. Isso é sempre preocupante. Aí vem com os 8 também o Altos, que empatou em casa. E o Brusque, que olha, o Brusque está caindo de produção, não está conseguindo se encontrar. Começou bem, agora jogando em casa, tinha perdido em casa semana passada, jogando em casa para 1.902 pessoas, só torcedor do Grêmio, ou do Remo, que é enorme, torcida do Remo, mas meio que abandonou o time, hein? Meio que abandonou o time. O Remo chegou a fazer 1-0 no Brusque, num rebote do chute do Kevin, o Claudinei foi lá e fez 1-0. No segundo tempo, o Olávio de cabeça empatou o jogo. Mais um empate, que não foi bom para nenhuma das equipes. O Remo agora é lanterna. Lanterna da competição com 4 pontos. Né? E o Brusque, com 8 pontos, é o 12º colocado, caiu uma posição. É verdade que está 1 ali do G8, mas também está 2 da zona do rebaixamento, o que é sempre preocupante. O Figueira abre a 13ª colocação depois de perder do São Bernardo, né? O tradicional figueirense, que caiu 4 posições, está lá com 7. O Pouso Alegre, que perdeu, tem 7 também, é o 14º. O Paysandu, que empatou, tem 7, é o 15º. O Volta Redonda, que perdeu, é o 16º com 6, fora da zona do rebaixamento. E na zona do rebaixamento, a Aparecidense, que venceu, tem 6. Floresta, que empatou, tem 6. América, que venceu, tem 5. E o Remo, que empatou, tem 4. Os artilheiros, Eric Farias do Ipiranga e Sassá do Amazonas com 7 gols. E para a gente encerrar o nosso vídeo, vamos falar da próxima rodada, que já começa hoje. Hoje, eu estou gravando o vídeo dia 6, terça-feira. Hoje temos Náutico e Volta Redonda. O Náutico, que entrou no G8 e está querendo agora encostar no líder, vai encarar o Volta Redonda, que precisa de ponto para sair de perto da zona do rebaixamento. Jogo importante começa hoje, então, só para vocês entenderem. Amanhã, 16 horas, Amazonas e Botafogo da Paraíba. Amazonas com 11, terceiro colocado, Botafogo Belo com 12. Briga de cachorro grande, hein? Se o Belo ganhar, ele vai alcançar o líder. Se o Amazonas ganhar, ele vai ser o novo vice-líder e vai passar o Belo. Jogão, amanhã, 16 horas. 18 horas de amanhã, o Pouso Alegre e o Confiança. 2 times ali, o Confiança dentro do G8. O Pouso Alegre já esteve e quer retornar. Precisa vencer esse jogo. Jogo importante em Pouso Alegre e Confiança. Amanhã, às 19 horas, quarta-feira, 19 horas, o Operário pegando o Paysandu. 2 times que estão em situação lá. O Operário na 10ª colocação com 8, o Paysandu em 15º com 7. Né? Querendo, na verdade, mais, evidentemente, quem vencer deve entrar pelo menos provisoriamente no G8, mas quem perder pode entrar na zona do rebaixamento. 21h30 de amanhã, o Zequinha lá em Porto Alegre recebendo o Altos. São José e Altos. São José, se vencer, volta para o G8, mesmo que seja de maneira provisória. O Altos também. Então, um jogo importantíssimo. Quinta-feira, dia 8/6, 16h30, feriado de Corpus Christi, 16h30. Remo e América de Natal. 2 times, o Remo, lanterna, com a América de Natal, vice-lanterna. Tentando sair da zona de rebaixamento, jogo importante na parte de baixo. 18h30 de quinta-feira, Floresta e São Bernardo. Floresta desesperado na zona de rebaixamento com o líder São Bernardo. 19 horas de quinta-feira, Aparecidense lá em Aparecida de Goiânia recebendo o Brusque.
Aparecidense e Brusque, quem vencer pode entrar no G8. 20 horas de quinta-feira, CSA e Manaus. CSA, oitavo colocado dentro do G8, Manaus também o sétimo colocado, os dois com 9 pontos, que jogão. E 21h30 de quinta-feira, o Figueirense fora da zona do rebaixamento enfrenta o Ipiranga dentro da zona... O Figueirense fora do G8 e querendo se afastar da zona do rebaixamento, enfrenta o Ipiranga que está dentro do G8 e quer encostar nos primeiros colocados. Então esses são os jogos e, claro, quinta-feira, assim que acabar a rodada, eu venho com todos os detalhes da 7ª rodada da Série C, só para você. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!